Hoje é um dia muito especial, né? Nós celebramos hoje o dia de Todos os Santos, né? A igreja hoje no Brasil, né? Ela passou a festa de hoje para o próximo domingo, né? E amanhã estaremos celebrando o dia de Finados. Então nós podemos falar que hoje celebramos todas as almas que já estão no céu junto com Deus. E amanhã, dia de Finados, estamos celebrando o dia das almas que estão no purgatório, né? Que estão a caminho. Né? Estão a caminho do céu, né? É verdade. É um pouco, podemos dizer que nestes 2 dias estamos olhando a todas as etapas da nossa história como filhos de Deus, né? Então, estamos ainda, claro, vivos neste mundo, por isso estamos olhando essa realidade na qual participamos agora, mas também olhamos um pouco mais para frente, vendo aqueles que já partiram neste mundo e agora se encontram na preparação para encontro pleno com Deus, que eles estão no purgatório, e, claro, olhamos também, como você falou, apesar do que a igreja vai só comemorar no dia 7 de novembro a solenidade de Todos os Santos, mas realmente no calendário universal, dia 1º, é o dia de lembrar daqueles que já passaram por toda essa experiência da vida depois da purificação e hoje já estão se alegrando com a presença do próprio Deus. Essa festa, Dom Tiago, ela nos faz pensar muito na nossa vida, na nossa conversão, né? Por quê? Porque, em primeiro, vamos celebrar todos os santos, as almas que já estão no céu, que é para onde todos nós queremos ir, né? Ninguém pensa no inferno, mas todo mundo acha que vai só para o céu, né? Mas existe essa possibilidade. Apesar do Senhor Jesus já nos ter garantido o céu, nós podemos não querer ir para o céu, né? E a outra é das almas que estão no purgatório. Então, essas almas, amanhã nós vamos estar celebrando. Muitas pessoas ficam tristes amanhã, porque relembram dos seus familiares, as pessoas queridas que já faleceram. No entanto, essas pessoas, se estão no purgatório, né, são pessoas que já estão com o céu garantido. Então, nós poderíamos até nos alegrar por elas, né? Então, assim, E como colaborar, né? E colaborar pela purificação dessas almas, né? Sim, claro, porque uma vez lá, né, depois que nós morrermos, nada mais nós podemos fazer por nós mesmos, né? Apenas contar com a oração, né? E amanhã é um dia de celebração que as pessoas celebram missa pelos seus falecidos, vão aos cemitérios, tem missa nos cemitérios, né? Qual o significado disso tudo para a gente? Eu acredito que a primeira coisa que se destaca é um tema que parece que todo mundo está assim me escondendo na sua vida, parece empurrando para um canto da sua percepção, a questão da morte. Colocando embaixo do tapete. Como se fosse pensando, eu não vou lembrar da morte, então a morte não vai lembrar de mim. Né? E sabemos que não funciona assim, mas tem que ser interessante, né? Se fosse assim, mas sabemos que não é assim. Então, primeiro que nós precisamos assim apontar é esta realidade revelada pelo próprio Deus, que nascemos neste mundo, principalmente ainda depois do pecado original, somos destinados a um dia experimentar a morte. E isso faz parte da nossa história. São poucas coisas que nós podemos ter certeza, mas, sem dúvida, todos nós vamos um dia passar pela porta, nessa nossa caminhada, pelo portão chamado morte. Então, eu acredito que isso já é um momento muito interessante para meditar a nossa vida. Se eu vou um dia morrer, eu vou olhar essa morte como? Como o fim de tudo? Porque vou morrer, então vai acabar tudo? E claro, o ser humano, pela sua própria experiência, dentro da sua limitação humana, ele apenas consegue ver a morte como um fim de tudo. Mas o próprio Deus que vem ao nosso encontro e nos revela que não, que uma vez surgindo neste mundo, nesta realidade, o ser humano é destinado para viver para sempre.
Nós somos eternos a partir do momento quando Deus realiza a nossa concepção, né? Cria a nossa alma, né? Exatamente, quando ocorre aquele momento de surgir o ser humano, né? A partir desse acontecimento, nós podemos dizer que somos eternos, vamos viver para sempre. Claro, desde quando permitimos que a nossa vida seja dirigida pelo próprio Deus, porque não é qualquer esforço humano que pode nos garantir a vida eterna. Tem que ser a obra de Deus na nossa vida. João, você falou, né, que Jesus nos garantiu a salvação. Sim, mas temos que entender como garantiu. Naquele mesmo sentido que podemos assim trazer da área da medicina, né? Existe um remédio para a minha doença. Ele está ao meu alcance. Mas se eu não vou abrir gaveta, tirar ele e tomar esse remédio, só porque existe, só porque eu posso ser salvo por este remédio, não torna a minha saúde perfeita de novo. Né? Eu preciso tomar. Então, entendemos que Deus conta também com a nossa colaboração, com o nosso sim, com o nosso... E eu acredito naquele remédio. Eu quero tomar esse remédio. Assim que funciona, né? Sim. É como se o céu ele pode ser uma certeza, mas o inferno é a possibilidade, né? Que é exatamente quando eu não me submeto ou não existe a minha adesão ao plano que Jesus ele dá para nós, então passa a ser uma possibilidade, né? E essa possibilidade terminou nossa vida, morremos, temos dois caminhos, podemos optar por esse local estado inferno ou céu. Mas a gente fala de purgatório. Como é que o senhor pode explicar para a gente um pouquinho sobre essa questão do purgatório? Qual é o efeito, qual é o sentido do purgatório na nossa vida de cristão? Inclusive aqui, né? Como nós podemos viver essa comunhão dos santos, intercedendo pelas almas purgantes, né? Pela purificação dessas almas, viver essa caminhada antes de chegar até lá, né? Procurar não chegar até lá, né? Mas sim buscar o céu. Sim, sim. Então, o que é purgatório? Então, é um estágio entre esta nossa vida, que termina na morte, e a vida eterna junto com Deus. Como você falou, João, né? Para o ser humano existem dois destinos, feliz e infeliz. Céu e inferno, né? Estar com Deus, estar sem Deus. E, como falei antes, o ser humano, durante a sua vida, toma essas decisões. Deus, isso que também é uma coisa incrível, né? Por mais que Deus conhece o nosso destino, Ele sabe se nós vamos nos salvar ou não, Ele não para nos oferecer as oportunidades da conversão. Ele não desiste. Que não desiste. Imaginamos, né? Pensa bem assim. Deus sabe, aquele ser humano ele vai ser condenado. Ou ele vai se condenar, falando melhor. E mesmo assim, Deus que sabe tudo isso poderia dizer, não, então não tem nenhum sentido e eu oferecer para ele a graça, dar minha misericórdia, tentar alguns modos de chamar a atenção dele para que ele repense a sua vida. Não precisaria fazer nada disso. No final das contas, ele sabe, este ser humano vai se condenar. Mas mesmo assim, Deus até a última hora, até o último momento, oferece uma possibilidade de conversão. Por isso, um dia, vamos todos conhecer a história de cada ser humano. Por que ele chegou para o céu? Ou então, por que não chegou para o céu? Vai ser muito claro e jamais vai ser apontada qualquer falta da parte de Deus, que Deus não deu oportunidade, que Deus que como se fosse poderia salvar e Deus que condenou, nada disso. O próprio ser humano que se condena. Exatamente. Cada história do ser humano vai ser marcada e é marcada por muitos momentos no qual Deus investe tudo que tem como seus recursos, né?
para nos oferecer a salvação. E aí o purgatório é exatamente um desses recursos. Quando o ser humano, buscando Deus, mas ainda pela sua natureza tropeçando, não tendo realmente oportunidade de fazer penitência, ou então fazendo uma penitência, mas não uma penitência que consegue também tirar todas as consequências do pecado, o ser humano, partindo deste mundo com essa bagagem, ele vai passar para a experiência do purgatório. Então, uma realidade na qual ele já vai conhecer o próprio Deus e enxergar a sua própria falha nessa relação com o próprio Deus. Vamos poder ver quanto que nós fomos e somos amados pelo próprio Deus. E seremos amados por Ele. E quanto que nós não aproveitamos deste amor. Quantas vezes nós viramos costas para Deus, que é maior do que o universo, mas que parece que está andando atrás de nós para nos oferecer exatamente recursos para que ninguém de nós precise parar, nem estou falando de ir para o inferno, mas nem precisar parar no purgatório. E que gente não aproveitava essas oportunidades. E então essa experiência do purgatório, né, de ver este amor de Deus não aproveitado, vai ser para nós a dor, como se fosse um fogo que vai nos queimar. Essa consciência, quanto que Deus nos ama. Deus, poderia estar no céu. Exatamente, mas quanto que o amor de Deus não foi acolhido na nossa história. Quando nós rejeitamos a mão amorosa de Deus que estava se estendendo na nossa direção para nos conduzir para a nossa salvação. E é muito interessante que muitas pessoas, né, que talvez não tenham essa informação, parecem não ver o purgatório nas Sagradas Escrituras, por exemplo. Né? Ele é uma certeza da fé, é um dogma de fé. E, por exemplo, está lá em Lucas 12, do 58 ao 59. Ora, quando fores com teu adversário ao magistrado, faz o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho. Nós sabemos que Jesus é o juiz, é o magistrado, né? E esse caminho é a nossa caminhada aqui na terra, nossa peregrinação. E aí Jesus continua, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Ainda que veladamente, né, existem outras passagens que falam também sobre essa realidade. Nós vemos aí que o purgatório é aquele momento em que ainda não chegamos ao céu, mas também não nos precipitamos para o inferno, que seria, entre aspas, uma prisão eterna, né? Uma Isso prisão. Mesmo. O purgatório, entre aspas, é um lugar temporário, de purificação, onde a gente, graças ao amor de Deus, graças ao Espírito Santo que nos purifica, nós nos limpamos, podemos dizer assim, das nossas desordens espirituais, porque adquiridas aqui na Terra, porque não fomos realmente, não lutamos de forma determinada para alcançarmos esse céu, né? Isso que mesmo. É gratuito, mas que nós precisamos dar o nosso sim, né? Agora, Dom Tiago, qual o efeito que tem, então, as missas que nós vamos celebrar amanhã para essas almas? O efeito é exatamente do amor nosso que se primeiro expressa através deste desejo de oferecer, dar para estas almas o mais precioso que nós podemos dar. Então não é apenas a nossa oração, mas o próprio sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, é um dom do próprio Deus em prol da nossa salvação, que nós oferecemos exatamente na intenção dessas almas. Então, em certa maneira, nós tiramos do tesouro que está ao alcance do ser humano, das graças divinas, todos os benefícios que é uma Santa Missa, e como se fosse, como a nossa participação, estamos dizendo, Senhor, que estes benefícios, essas graças, possam ajudar aquelas almas que agora estão passando pela realidade da purificação.
E aí essa pessoa que está no purgatório, então, recebendo a graça dessa Santa Missa, ela pode abreviar o seu tempo no purgatório? Ou seja, isso pode acelerar o processo de purificação dela? Falando sobre o tempo é sempre um grande problema, porque nós vivemos no tempo e nossa toda a existência, tudo mais, é ligado sempre com o tempo, quando, na verdade, a realidade do purgatório não é marcado pelo tempo, nem do céu. Né? Então, eu posso dizer assim que no processo da purificação, essas orações, elas adiantam alguma coisa, elas ajudam, elas tornam esse processo mais rápido. A pessoa, recebendo as graças especiais através da nossa oração, consegue passar mais rápido. De novo, uma descrição de que as tempo. palavras são pobres para descrever essas Exatamente. realidades, mas seria o tempo cronológico, nosso tempo de vida aqui, e um tempo espiritual, eternidade. Isso né? mesmo. Uma coisa que é difícil da gente transcrever. Exatamente, mas descrever entendemos que essas orações ajudam e que realmente o melhor que nós podemos fazer pelos nossos irmãos falecidos é exatamente isso, oferecer as nossas orações, no modo especial, a Santa Missa. Então, que todos nós possamos bem aproveitar hoje, dia de Todos os Santos, né? Pensando na vida eterna nossa e dos outros, mas também rezando por aqueles que já partiram deste mundo e que contam também com nossa ajuda, com a nossa oração. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.